Mis estimados, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos una vez más a una clase de 15 minutitos de español corporativo. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy tenemos diferencia entre formal e informal dentro del trabajo, ¿no? Cuando yo utilizo el lado más formal y cuando utilizo el tú, que sería el informal. Esto tiene mucho que ver con la cultura LATAM, con los países y eso te lo voy a mostrar hoy. Voy a abrir mi tela. Ó, aqui eu já tenho. Pronto, aqui. Comenzamos. Trato a LATAM de manera formal o informal. Primero, yo voy a colocar aquí dos cuadros. Esto es formal, ok. Cuando yo voy a llamar a Latam de maneira formal. Quando que eu vou chamar o Latam de maneira formal? Olha só. Primeira coisa, quando é por jerarquia. Miren essa palavra, jerarquia, hierarquia, português, jerarquia, espanhol. O sea, cuando el cargo es más alto, cuando es un director, cuando es un gerente, cuando es el presidente, yo lo voy a llamar de usted, porque el formal se refiere a usted, ¿ok? Es la manera como nosotros vamos a referirnos, por jerarquía. Cuando no conozco a la persona, eu não conheço a pessoa, eu não tenho nenhum tipo de relação com ela, nem de amizade, nem de trabalho, nem de nada. Eu acabei de conhecer a pessoa pela primeira vez, ¿ok? Ahí yo también voy a llamar a la persona de usted, que es el que corresponde al formal, ¿ok? Conforme el tiempo va pasando, nosotros podemos ir cambiando para el tú ou não. A gente pode continuar mantendo um relacionamento de trabalho com usted infinito. Em algumas ocasiões, na verdade, em muitas ocasiões, é o próprio Latam que ele vai te falar: ah, não, por favor, me chama de tu, não me chama de usted, né? Indicando, mostrando que a relação se está fortalecendo, ¿ok? Y la última, por respeto a la persona. Esto tiene que ver con edad. Si la persona tiene más edad que yo, por respeto la voy a tratar de usted, ¿ok? Ahora, vámonos con esta otra parte. ¿Cómo se forma este usted? Falando de conjugação de verbos, né? Vamos a la parte de la gramática. Miren. Tengo yo, tú, él, ella, usted, ¿no es cierto? Entonces, la conjugação, vou falar isso aqui em português, a conjugação, ela vai corresponder como se fosse um ele, como se fosse um ela, porque aí eu tenho, ó, eu, tú, ele, ela, usted. El usted vendría a ser como um você, de uma forma mais educada, né? Entonces, esta conjugación va a ser siempre de acuerdo a la tercera persona del singular. Yo vendo, verbo vender. Tú vendes. Ele vende. Ó, gente, olha isso aqui. Muchas veces confundimos conjugar el tú con el usted. Por ejemplo,
Muitas vezes, isso aqui é muito comum, aparece, ó, como está? Muitas vezes eu saio falando como estás quando eu quero chamar a pessoa de usted, ok? Por que que acontece isso? Porque confunde um pouco essa conjugação entre tú e usted. Ahora, tenemos que tener esto marcado, esto hay que estudiarlo mucho. ¿Por qué? Porque si ven la diferencia entre este tú e el usted es una S. A diferença entre como eu conjugo o tu e como eu conjugo o usted é simplesmente um S, falando dos verbos regulares, ok? No presente. De novo, falando nos verbos regulares no presente. Conjugação presente do indicativo. Tu vendes, ele vende, ella vende, usted vende. Tu compras, usted compra. Tu trabajas, usted trabaja. Tu vienes, do verbo vir, usted viene. Entonces, aquí hay que repasar y estudiar como es esta conjugación. Já quando é com os verbos irregulares, aí já é um outro assunto, ok? Vámonos con ahora la parte informal. Vou trocar a cor para que fique mais bonitinho. Bonitinho não, para que vocês consigam diferenciar melhor. Ó, informal. El informal es con tú. Aqui, tú. Ok? Entonces, tengo el yo, tú, él, ella, usted. Aqui não muda nada, tá? Eu vou fazer a mesma explicação daqui, só que vou focar em outros verbos. Por exemplo, yo vengo, el verbo venir. Tú vienes. Usted viene. Só para dar mais um exemplo, nesse caso de verbo irregular, ok? ¿Se dan cuenta? En el tú aplico S al final, en el usted quito, tiro o S. ¿Cuándo yo voy a utilizar esto? El tú con el informal. Coloco de novo aqui. Ai, aqui errei, gente. Deixa eu vou colocar aqui. Isso aqui, na verdade, é a gramática. E aqui, informal, tú. Quando utilizo este tú? Obviamente, cuando es lo contrario del usted. O sea, yo conozco a la persona. Eu tenho um relacionamento, eu conheço a pessoa, eu sei quem ela é. Então, nesse caso, eu vou chamar ela de tu. Outro caso, quando la persona, lo permite. Comentei aqui no início, né? Se a pessoa fala para mim, ah não, por favor, me chama de tu, no me chama de usted. ¿Por qué en algunos casos las personas piden eso? Porque en algunos países, y ahora vamos a falar de quais países se fala con tú y quais con usted. Algunos países, este trato más informal hace que la persona se sienta un poco más joven, mais jovem. E quando a pessoa chama de usted, em alguns casos, não é regra, em alguns casos a pessoa sente que é um pouco mais velha. E nem todo mundo gosta daquilo, ok? Isso aqui é muito cultural. Então, aí a pessoa acaba pedindo, o Latam acaba pedindo, ah, não, por favor, me chama de tu, não me faz sentir mais velho. E
por supuesto, cuando existe una misma edad. ¿Ok? Generalmente cuando es de la misma edad, esto afecta también y nosotros llamamos a la persona de tú. ¿Sí? Entonces aquí tenemos bien definido. Vamos para la parte cultural. Países como España y Argentina prefieren o informal. Países como México, países como Colômbia, como Equador, preferem o mais formal, dependendo do que eu acabei de explicar aqui, ok? Ah, Vanessa, ¿tiene algo que ver el tipo de trabajo? ¿Tiene uma coisa a ver o tipo de empresa? Sí, y te voy a explicar. Hoy en día que nosotros estamos más conectados con esto de internet, de lo digital, ahí cada vez se va haciendo más común este trato informal, ok? E quem vai mantendo a parte mais formal é quem? São justamente essas instituições, coisas de banco que tem mais tempo, né? Mais história, que continua mantendo aquela forma de trabalhar de antes. Ahora, cuando estamos hablando de pymes, cuando estamos hablando del mercado digital, que tiene personas más jóvenes trabajando, por lo general el trato va a ser informal, ok? Uma outra coisa importante é o seguinte: para o estrangeiro, para a pessoa que está aprendendo espanhol corporativo, isso aí é um pouco mais irrelevante, né? O Latam, ele permite que o estrangeiro fale tu, fale usted em alguns casos. Por quê? Porque ele entende que você está estudando, ele entende que você não sabe. Agora, é diferente que se um nativo está em um país mais conservador e ele vai chegar chamando o chefe que tem, não sei, 50 anos e o profissional tem 22 e ele chega chamando de tu, aí que vai pegar um pouquinho pesado, entendeu? Então, na verdade, vocês têm uma vantagem, uma vantagem. Oh, quiero hacer una pregunta. Quiero que ustedes me digan en los comentarios si prefieren videos en espanhol ou vídeos em português. Estou misturando aqui agora, mas na verdade eu quero ter uma ideia muito clara de qual que vocês gostam mais de escutar, ok? Este ha sido la manera de cómo vas a llamar de formal o informal a tu cliente, a tu jefe. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo principal que tú, conforme el tiempo va pasando, lo vayas conociendo? Es fundamental también conocer la cultura del país con que trabajas. ¿Por qué es fundamental? Porque con esto tú vas a conectar más, tú vas a utilizar el español como una herramienta para conectar mejor con el LATAM. Y esto te permite que tú hagas mejores negociaciones, que tú hagas mejores reuniones, que tú consigas extender este tiempo de relación de trabajo que ustedes tienen. ¿Okay? Já indica esse vídeo para alguém que está trabalhando com o mercado Latam, estuda, aplica, pratica em voz alta. E se vocês querem saber mais, então já comenta aqui. Tchau, tchau.